Já se perguntou por que navios evitam navegar pelo extremo sul da África? Bem, tudo se resume ao Cabo da Boa Esperança, um lugar que não faz jus ao nome. Na verdade, o nome mais adequado é cemitério de navios. Não é surpresa que a maioria dos navios do mundo evite navegar pelo sul da África. Eles evitaram essa rota por milhares de anos, devido a uma das histórias de navio fantasma mais famosas de todos os tempos. Você já deve ter ouvido falar do holandês voador. A história diz que no século XVII, um capitão holandês, possivelmente Van der Decken, voltava do Extremo Oriente com uma carga valiosa para lucrar na Europa. Infelizmente, para chegar lá, ele tinha que contornar a África. E isso significava enfrentar o Cabo da Boa Esperança. Ele teve o azar de chegar lá bem no meio de uma tempestade furiosa, lutando para conduzir seu navio por um dos trechos mais traiçoeiros do oceano no mundo. Segundo as lendas, para concluir sua jornada em segurança, ele precisou fazer um pacto. Algumas versões da história dizem que foi um acordo com o diabo. Algumas histórias dizem que seus esforços para preservar sua segurança por outros meios malignos o condenaram com uma maldição divina. Mesmo assim, ele não voltou para casa. Agora, ele está destinado a vagar pelos mares para sempre, trazendo presságios de desgraça a qualquer navegador que avistar a luz fantasmagórica do navio do holandês nestas ondas agitadas. Avistamentos do lendário navio continuaram pelo menos até o século XX. Há até um passeio de trem com seu nome que você verá ao fazer um tour por Cape Point. Relatos de navios fantasmas reais são mais raros hoje porque marinheiros entendem melhor a ciência da ótica. Mas as histórias do holandês voador, na verdade, ajudam muito a explicar todos os verdadeiros motivos pelos quais os navios modernos não gostam de passar pelo sul da África. Os dados mostram que de 15 a 20 mil embarcações cruzam o Cabo da Boa Esperança ao sul da África anualmente, transportando cerca de 1,6 bilhão de toneladas de carga. Isso pode parecer muito, mas em 2022 havia cerca de 102 mil navios no mundo, e em 2023 foram transportadas 12,3 bilhões de toneladas de carga. Nesse contexto, a baixa popularidade da Rota do Cabo fica clara. Um dos motivos? Se você precisar levar seu navio pelo sul da África, pode se sentir como o holandês voador, condenado a vagar pelos mares para sempre. Para entender o motivo, observe um pequeno grupo rebelde conhecido como Houthis, cujo passatempo destrutivo envolve disparar mísseis antinávio contra embarcações comerciais. Eles atuam em um trecho de território estratégico entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. O topo do Mar Vermelho é um dos lugares mais importantes do mundo. É bem aqui, o Canal de Suez, por onde passam em média 50 navios todos os dias, mas isso é só a média. Centenas de navios podem aguardar a qualquer momento, pois 10% do comércio marítimo mundial passa por esse canal. É um lugar estreito com apenas 674 pés, 205 metros de largura. Isso pode trazer vulnerabilidades sérias para a economia global. Lembra daquele navio que ficou preso aqui em 2021? Ventos fortes tiraram o navio do curso e, como ele era mais longo do que a largura do canal, bloqueou toda a passagem por 6 dias. Foi preciso uma flotilha de rebocadores para finalmente libertá-lo, e apenas 2 anos depois, outro enorme navio cargueiro encalhou. Este precisou de apenas 3 rebocadores para ser liberado. Todos respiraram aliviados por ele não ter bloqueado o canal, mas isso mostra o quanto o canal é delicado. Navios e autoridades em terra devem se comunicar bem para o canal de Suez funcionar corretamente. Porque tantos navios ainda arriscam enfrentar dificuldades ou ataques dos Houthis? Basta olhar para a geografia da África e você verá apenas um motivo para isso. Uma viagem pelo Canal de Suez significa que uma rota típica da Europa para a Ásia, ou vice-versa, é reduzida em cerca de 3.700 milhas, quase 6.000 quilômetros em média. Não muito longe do Canal de Suez está o Golfo Pérsico. Também é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Cerca de 20% do consumo total de petróleo do mundo começa neste lugar. Mais de 40% do gás natural mundial passa por aqui.
Se você fosse o capitão responsável por levar essa carga a um porto no norte da Europa, teria duas opções: viajar por toda a África ou passar pelo Canal de Suez. A viagem ao redor da África seria de cerca de 13 mil milhas, quase 21 mil quilômetros, e levaria 24 dias. Uma viagem pelo canal seria de cerca de 7.500 milhas, 12 mil quilômetros, e levaria 14 dias. Vai de Roterdã a Mumbai, o Canal de Suez reduz o trajeto em 41%. Londres a Xangai, 32%. Antes, viagens da Europa à Ásia pelo Cabo da Boa Esperança levavam um ano ou mais. Os avanços na tecnologia naval ajudaram, mas ainda assim, todos respiraram aliviados quando o Canal de Suez foi inaugurado em 1869. Foi uma grande ocasião, com igreja e mesquita lado a lado oferecendo bênçãos cristãs e muçulmanas. Foi o culminar de milhares de anos de tentativas e fracassos, um sonho que antes parecia impossível para os reis e imperadores mais poderosos do mundo. A viagem ao redor da África era tão inconveniente, tão angustiante e cheia de perigos, que eles estavam dispostos a pensar e construir fora da caixa por muito, muito tempo. Mas falaremos mais sobre isso depois. Por enquanto, basta lembrar que a construção do moderno Canal de Suez levou 10 anos e causou 20 mil mortes. O sacrifício valeu a pena, pois a conveniência não é o único motivo para os navios evitarem a viagem ao redor da África. Para encontrar os motivos mais importantes, comece afastando o zoom e dando uma olhada em um mapa do mundo inteiro. Algo vai se destacar imediatamente se você souber o que está procurando. O hemisfério norte concentra 68% das terras do mundo, enquanto o sul tem 32%. No hemisfério norte, 60% é água e 40% é terra. É muito mais desigual no sul, 80% contra 20%. Isso indica que as correntes e ventos no hemisfério sul podem ser bem mais intensos. O Cabo da Boa Esperança está localizado a 34 graus de latitude sul, mas na verdade, navegar por ele e passar por toda a África muitas vezes exige que os navios vão mais ao sul, para águas que os marinheiros conhecem de forma sombria como os 40 rugidores. As condições que criam os 40 rugidores começam bem ao norte, nos trópicos. A massa de ar perto do Equador é quente, então ela sobe e tende a se deslocar para o norte ou para o sul em direção aos polos, onde o ar frio domina. Mas, ao contrário da parte norte do mundo, não há muita terra aqui embaixo para servir de barreira contra o vento. A rotação da Terra desvia o ar para o sul e acelera os ventos. Assim, há ventos fortes de leste a oeste nas latitudes mais ao sul. Quanto mais ao sul, mais fortes e violentos podem ser ventos e correntes. Os ventos podem atingir 40 nós, ou cerca de 76 km por hora nesta região. No Cabo da Boa Esperança, as ondas podem ultrapassar 14 metros, 46 pés, mesmo antes dos rugidores dos 40 nas condições mais extremas. Os elementos adversos ajudaram os marinheiros antigos de uma certa forma. Isso acelerava a viagem deles da Europa para a Ásia. Eles chamavam essas passagens de fazer o leste descer. Mas há um lado negativo. Você já imaginava um lado negativo? Pergunte ao holandês voador. Lembra como uma tempestade o fez pactuar com o diabo? Bem, isso foi estranhamente apropriado porque esse era o nome original deste lugar, o Cabo das Tormentas. Ele foi nomeado pelo navegador português Bartolomeu Dias, primeiro europeu a chegar aqui em 12 de março de 1488. Por que hoje não usamos o nome correto desse lugar? Tudo se resumiu ao marketing do século XV. O rei João II de Portugal percebeu como a rota do Cabo seria essencial para o futuro de sua nação. Sem poder usar o Canal de Suez como alternativa, seu principal navegador chamava esse ponto crucial de Cabo das Tormentas. Era urgente agir para atrair mais investimentos nessa rota, antes que a verdadeira natureza do lugar se espalhasse. Então o nomeou Cabo da Boa Esperança. Quando europeus buscavam novas rotas para a Índia e Extremo Oriente após o fechamento da Rota da Seda, esse nome era politicamente mais conveniente. E era meio que preciso. Foi o culminar da longa busca por uma rota mais direta para a Ásia, aquilo que eles esperavam há tanto tempo.
A campanha publicitária foi obviamente um sucesso para Portugal e depois para outras potências marítimas europeias. Havia apenas um ponto negativo: o marketing inteligente não eliminou as tempestades. O mau tempo aqui é frequente e intenso. E piora ainda mais: o litoral sul-africano possui várias rochas traiçoeiras que os marinheiros enfrentam no mar. Já ocorreram quase 3.000 naufrágios no Cabo da Boa Esperança, e os perigos persistem mesmo em condições adversas. Há algo mais à espreita sob as ondas, pelo menos às vezes, que pode ser ainda mais assustador se você ousar sair da segurança do seu navio. Para descobrir o que é, comece com uma frase que você provavelmente já ouviu: mulheres e crianças primeiro. Essas palavras formam outra famosa tradição marítima que foi passada de geração em geração, começando aqui no Cabo da Boa Esperança. Ela vem do naufrágio do His Majesty's Ship Birkenhead, em 1852. Havia 480 oficiais e soldados do exército britânico a bordo, reforços para lutar contra os Xhosa no Cabo Oriental. 26 mulheres e crianças os acompanhavam. O navio estava contornando a costa da África do Sul na noite de 26 de fevereiro. No escuro, ele bateu numa rocha não mapeada perto da atual Ponta do Perigo, a leste da cidade do Cabo. O Birkenhead começou a afundar rapidamente, então mulheres e crianças foram colocadas nos botes salva-vidas primeiro. O esforço teve sucesso, mas um bote salva-vidas foi trocado e outro não pôde ser lançado, restando apenas 3 para oficiais e tripulantes. Restaram só 2 opções para os infelizes a bordo: abandonar o Birkenhead ou afundar com ele. Como pular no mar poderia representar um perigo para os botes salva-vidas que ainda estavam lá, o coronel Seton ordenou que suas tropas permanecessem firmes e afundassem com o navio. Como prova de sua disciplina, os homens fizeram isso com calma. Na água, soldados que não se afogaram agarraram-se aos destroços ou tentaram nadar até a costa. Foi aí que eles encontraram outro perigo, aquele que nadava bem debaixo deles. A costa da África do Sul possui uma grande população de tubarões brancos. Em 2011, estimava-se que havia entre 500 e 1.000 deles à espreita na costa, mas esse número teria sido muito maior em 1852. Agora eles atacaram. Ondas de tubarões atacaram a tripulação em luta naquela noite. As tropas apelidavam os tubarões brancos de tubarões Tommy, como se fossem soldados também. Até hoje, os moradores locais ainda se referem aos seus vizinhos aquáticos por esse nome. Somente 193 pessoas do navio sobreviveram naquela noite, incluindo todas as mulheres e crianças. Embora em grande parte esquecidas hoje, as tropas do His Majesty's Ship Birkenhead foram celebradas por seu heroísmo e sacrifício. O procedimento Birkenhead, que prioriza mulheres e crianças em naufrágios, continua sendo prática padrão na tradição marítima e leva esse nome em homenagem a eles. A história do Birkenhead se destaca para nós por outro motivo. Se precisasse escolher um dos piores lugares para um naufrágio, agora entende por que o Cabo da Boa Esperança seria um deles. Naufrágios ocorreram antes e depois de 1852. Eles são tão comuns que integram o turismo da África do Sul. Ao longo de um trecho da costa sul-africana, existe uma trilha de caminhada, apropriadamente chamada de Trilha dos Naufrágios. Esse local teve ao menos 120 naufrágios entre 1682 e 1992. Um dos naufrágios mais marcantes foi em 1965, quando o navio holandês Nolef, de 347 toneladas, colidiu com a rocha Albatroz. Felizmente, o incidente não foi tão trágico quanto o do Birkenhead. A tripulação escapou dos tubarões graças aos helicópteros de resgate. Até a maior parte da carga foi poupada, mas isso mostra que, mesmo com o grande avanço da tecnologia marítima, os navios ainda estão à mercê dos elementos que não mudaram. Navios gigantes e resistentes também podem naufragar aqui. Em 1994, uma barcaça francesa com um grande guindaste naufragou nas rochas. Pesado demais para ser salvo, precisou ser abandonado. Agora você entende por que o chamado Cabo da Boa Esperança não é mais uma rota comercial popular. Não é de se estranhar que o navio que bloqueou o Canal de Suez tenha custado à economia global 400 milhões por hora.
Não é só pela rota mais longa. Imagine o valor do seguro dessas mercadorias tendo que passar por condições tão arriscadas. Mas as seguradoras precisariam ir além de calcular cotações baseadas nos riscos do Cabo da Boa Esperança. Passar por baixo da África é mais do que contornar a costa sul-africana. A África é o segundo maior continente do mundo. Há muita costa para contornar e para chegar ou sair do Cabo da Boa Esperança, você precisa passar por um lugar ao qual um rei português nem se preocupou em dar um nome mais atraente. Logo, a noroeste da África do Sul está sua vizinha Namíbia, e sua costa também pode ser um lugar perigoso. Um trecho é tão traiçoeiro que foi chamado de Costa dos Esqueletos. Mais de 500 naufrágios já foram registrados nessa região. Um guarda florestal entrevistado em 2018 disse que encontrou 112 apenas nos 6 anos em que trabalhou lá. A paisagem do lugar explica o motivo. Apesar de não terem chegado aos 40 rugidores, as correntes antárticas ainda agitam essas águas. Os moradores locais alertam os poucos que passam por aqui que essas correntes são fortes o suficiente para levá-los a 200 quilômetros mar adentro, caso tenham a ideia equivocada de nadar muito longe da costa. As condições geralmente incluem neblina, tornando a navegação mais difícil. 11 espécies de tubarões nadam ao largo da costa. E as tripulações naufragadas encaram mais um obstáculo. Mesmo que consigam voltar à costa inteiros, há uma grande chance de que não tenham um final feliz como as mulheres e crianças a bordo do His Majesty's Ship Birkhead tiveram. Aquelas pessoas se beneficiaram por já estarem em um território colonizado há séculos. A costa dos esqueletos da Namíbia, por outro lado, é quase totalmente desabitada. Esse lugar é um deserto, e as correntes às vezes são tão fortes que levam navios para dentro, tornando-o um lugar perigoso. Quão ruim? Dá só uma olhada no naufrágio mais famoso de lá. Era uma noite sombria em 1942. O capitão do Dunedin Star, de 13 mil toneladas, um navio carregado de explosivos, 85 tripulantes e 21 passageiros, percebeu que sua embarcação estava com sérios problemas na costa da Namíbia. O mar estava agitado. As ondas aqui podem chegar a mais de 3,30 metros de altura e mais de 1.900 metros de comprimento. Nessas condições, a quilha do navio raspou num banco submerso e o capitão chamou a tripulação para o convés. Para seu horror, descobriram que ainda estavam a centenas de metros da costa. Eles sabiam sobre os tubarões e a força da correnteza. Fico imaginando se alguns deles estavam pensando no destino do Birkenhead. A ordem foi dada. Abandonar o navio. Só havia um problema. O navio tinha apenas um único bote salva-vidas, uma pequena embarcação motorizada para levar as pessoas até a costa. Seguiu-se o procedimento Birkenhead, de 90 anos antes. 8 dos passageiros eram mulheres, uma delas estava grávida de muitos meses e 3 tinham bebês. Essas pessoas foram priorizadas na evacuação. Todos os passageiros chegaram à costa em segurança, mas só metade da tripulação. O bote salva-vidas resistiu a apenas 3 viagens, e ao quebrar, o restante da tripulação percebeu apavorado que foi abandonado. O bote salva-vidas condenado foi bem utilizado como abrigo improvisado na costa contra os ventos de areia e o sol forte ao amanhecer. O problema imediato havia sido resolvido, mas havia apenas uma quantidade limitada de comida e água, e o porto mais próximo era Walvis Bay, a 435 milhas, 700 quilômetros a noroeste. Até hoje, não há civilização por centenas de milhas ao redor. Então os suprimentos foram racionados e cada pessoa sobrevive com o mínimo. 3 dias depois, parecia que haveria alívio na forma de um navio de resgate, que levou os tripulantes abandonados a bordo, mas não conseguiu alcançar as pessoas na costa, que agora talvez estivessem desejando ter ficado com o navio. Novas tentativas de resgate ocorreram por terra, mar e ar. Cada uma foi uma odisseia. O rebocador Sir Charles Elliot tentou chegar ao Dunedin Star, mas a Costa dos Esqueletos tem esse nome por um motivo. Ele também encalhou antes de conseguir chegar ao local. Várias vidas foram perdidas nesse segundo naufrágio. Até mesmo um bombardeiro Ventura, que decolou da cidade do Cabo levando alguns suprimentos muito necessários, ficou preso na areia depois de arriscar demais e tentar pousar na praia. Enquanto isso,
Um comboio de 8 veículos saiu de Windhoek, mas logo perdeu comunicação. Mais 3 bombardeiros tiveram que ser enviados para localizar os sobreviventes do Dunedin Star. Um segundo comboio saiu e aquele primeiro bombardeiro, a tripulação conseguiu libertá-lo da areia e colocá-lo no ar novamente, mas o esforço acabou se mostrando uma tarefa de Sísifo. Ele sofreu uma pane no motor e caiu no mar. Felizmente, a tripulação sobreviveu e ficou boiando nas ondas agitadas sobre a fuselagem. Eles flutuaram até a costa e caminharam 50 quilômetros até os sobreviventes do Dunedin em terra. Felizmente, a história tem um final feliz. O primeiro comboio não desapareceu na areia. Ele alcançou os sobreviventes e os evacuou. Um mês depois daquela noite assustadora, os sobreviventes chegaram em segurança a Windhoek. Algumas coisas mudaram. Se hoje você fosse o capitão de um naufrágio sortudo, talvez estivesse perto de um dos raros acampamentos de safari da área. Mas você também pode se deparar com outros perigos que, felizmente, não aumentaram os problemas dos sobreviventes do Dunedin. Há um rio próximo, o Kunana. Se você é um sobrevivente de um naufrágio e quer tomar banho aqui, provavelmente é melhor não fazer isso. Há crocodilos rondando por lá. Enquanto isso, em terra, há ocasionalmente leões, rinocerontes e hienas também. Há um motivo para existirem acampamentos de safari aqui. Os naufrágios continuam. Em 2008, o barco de pesca-zela encalhou aqui e ainda pode ser visto. Você ainda pode ver os destroços enferrujados do Dunedin Star, se tiver coragem de visitar o local que muitos chamam de fim do mundo. Mas ainda não esgotamos nossa lista de razões pelas quais os navios ainda não passam por baixo da África. Se você conseguir contornar tanto a Costa dos Esqueletos quanto o Cabo da Boa Esperança, ainda há mais perigos esperando por você na costa leste, começando por aqueles concentrados ao redor do que pode ser a ilha mais única do mundo. Existem coisas em Madagascar que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Evidências da presença humana na ilha só remontam a 11 mil anos e ninguém realmente sabe ainda se essa presença era permanente. As primeiras evidências de comunidades estabelecidas só remontam a 1000 anos. De qualquer forma, os humanos só começaram a vir aqui surpreendentemente tarde em sua existência na Terra. Por quê? Principalmente quando os humanos viviam no continente, além do estreito, por centenas de milhares de anos. Talvez porque, para chegar a Madagascar, é preciso atravessar o perigoso Canal de Moçambique, uma das rotas marítimas mais arriscadas do mundo. Talvez nossos ancestrais fossem mais espertos. O canal tem forte correnteza sul. As águas daqui têm temperaturas médias acima de 20 graus Celsius sendo quentes. Elas também são fortes, fluindo para a corrente de agulhas na costa leste da África do Sul. Você sabe a que essas condições podem levar. O canal de Moçambique é ponto crítico para furacões. Em 2019 vimos o quanto eles podem ser destrutivos. Em 4 de março, o ciclone Idai surgiu no canal de Moçambique. A velocidade dos ventos atingiu 115 milhas, 185 km por hora no pico. Mais de 1000 pessoas morreram em Moçambique, Malawi e Zimbábue, e centenas de milhares ficaram desabrigadas. A tempestade foi a segunda mais cara da região, com o Banco Mundial estimando perdas econômicas de ao menos 2 bilhões de dólares. O ciclone Idai foi um dos piores, mas esteve longe de ser o primeiro. De 3 a 12 ciclones se formam todos os anos no próprio canal, mas isso não é o fim do perigo. Ciclones podem se formar em outros lugares e depois entrar no canal, se fortalecendo rapidamente por causa da água quente e profunda. Mas se você fosse um segurador cotando cargas pelo canal de Moçambique, teria que considerar perigos artificiais além dos naturais. Moçambique tem lidado com uma insurgência islâmica em sua província de Cabo Delgado desde 2017. O grupo responsável é chamado Al-Shabaab, ou Ansar al-Sunnah, que jurou lealdade ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria em 2015. O grupo terrorista voltou-se para o mar desde cedo. O contrabando de drogas pelo canal de Moçambique virou um grande negócio para eles. E Moçambique tem poucos recursos navais para combater as atividades marítimas do grupo. Os sul-africanos enviaram navios para ajudar, mas Moçambique não quer ficar muito dependente do vizinho. Mas os perigos não acabam aí. Há um lugar curioso no canal de Moçambique que ainda não discutimos,
e é uma prévia das coisas que os marinheiros que navegam pela costa leste da África ainda vão experimentar. Esta é a ilha de Moçambique, um lugar de 0,5 milha quadrada, 1,3 km quadrado separado do continente por apenas 1,8 milha, 2,9 km, cercado por mares azul cristalino. Sob essas águas dignas de Instagram, há destroços de ao menos 30 navios. Caçadores de tesouros invadiram o local até 2014, quando o arqueólogo Ricardo Duarte conseguiu expulsá-los da cidade ou do que restou dela. Esses naufrágios indicam um perigo ainda maior ao largo da costa da África Oriental. Há pelo menos 300 naufrágios do fim do século XVII até hoje. Claro, não é tão dramático quanto no Cabo da Boa Esperança ou na Costa dos Esqueletos, na Namíbia, mas ao navegar por essas áreas, ainda é melhor manter a atenção. A África Oriental é acidentada com recifes de coral e poucos ancoradouros naturais. O primeiro grande naufrágio aconteceu em 1499, quando o galeão português São Rafael encalhou e pegou fogo em Ntogani, na atual Tanzânia. Muitos dos naufrágios foram causados por erro humano, incluindo pilotos marítimos que subestimaram as forças da natureza por aqui. Há perigos mais conhecidos aqui. A Somália tem mais litoral do que qualquer outro país do continente africano, com cerca de 1.880 milhas, 2.897 quilômetros. Se você comparasse esse litoral com um mapa dos Estados Unidos continentais, ele se estenderia do Panhandle da Flórida até o sul do estado de Nova York e depois para o oeste até Michigan. Isso é uma má notícia para marinheiros do mundo, já que a Somália está em guerra civil desde os anos 1980. As fronteiras que você vê no seu mapa não refletem com precisão a situação militar no país. O governo federal da Somália, reconhecido internacionalmente, controla só uma pequena parte do seu território. O restante divide-se entre a região autônoma de Puntland, a autodeclarada e não reconhecida República da Somalilândia e grupos militantes islâmicos. Isso significa que há muita costa na Somália sem ordem pública. Enquanto isso, a renda anual média nessa região é de cerca de $590 em junho de 2025, você já deve imaginar o que essas duas coisas produzem juntas. A Somália é um dos refúgios de piratas mais conhecidos do mundo. O incidente de pirataria mais famoso dos últimos tempos foi o sequestro do navio Maersk Alabama, comandado pelo capitão Richard Phillips, a 276 milhas, 444 quilômetros, da costa da Somália, em abril de 2009. Mas nem todo incidente de pirataria vira filme. O caso do capitão Phillips foi só o início de uma tendência. A atividade pirata lá atingiu o auge em 2011, com 160 ataques registrados naquele ano. Entre 2010 e 2015, houve 358. As coisas começaram a se acalmar em 2016, após o aumento das patrulhas internacionais e 7 resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra a pirataria. Essas resoluções faziam com que os piratas enfrentassem marinhas e forças aéreas estrangeiras autorizadas a patrulhar as águas próximas à Somália. Essas medidas expiraram em 3 de dezembro de 2021 e, pelo menos por um tempo, as coisas pareciam estar bem. Recentemente, houve um ressurgimento com pelo menos 5 incidentes ao largo da Somália no primeiro trimestre de 2024. A atividade se tornou mais intensa do que em qualquer um dos últimos 6 anos, de acordo com o Instituto Real de Serviços Unidos da Grã-Bretanha, um centro de estudos voltado para a segurança. Provavelmente você pode culpar os Houthis por esse ressurgimento. Em janeiro de 2024, 354 navios porta-contêineres evitaram o Canal de Suez, optando pelo Cabo da Boa Esperança. Com toda essa riqueza por perto e o afrouxamento das medidas internacionais antipiratária, as tentações se mostraram grandes demais. E tem uma coisa sobre os piratas na Somália. Eles não ficam na Somália. Eles têm um alcance longo, porque há muita linha costeira para eles escolherem. Em março de 2024, piratas somalis sequestraram um navio indo de Moçambique aos Emirados Árabes Unidos. Eles estavam a mais de 620 milhas, 998 quilômetros, de suas águas de origem
e receberam um resgate de 5 milhões. Esse nem é o ataque mais longo já registrado. Eles já sequestraram navios a mais de 1.100 milhas, ou 1.770 quilômetros de sua terra natal. Eles já foram do fundo do Oceano Índico até o Golfo de Aden, chegando à Arábia Saudita e Madagascar. Suponha que você seja um capitão vindo da Ásia para a Europa e decide evitar o Canal de Suez por receio dos Houthis. Se você chegar ao cabo, significa que conseguiu evitar os piratas da Somália, mas ainda assim terá más notícias pela frente. Os piratas da Somália não são os únicos que podem causar problemas na sua viagem. Quem vive perto do Golfo da Guiné está em situação melhor que na Somália, mas a renda média ainda é baixa. Se você mora no Gabão, pode ter uma renda anual de quase $8.000, ou cerca de 4.800 na Guiné Equatorial. Não espere muito mais de $2.000 se você mora em um dos outros países dessa costa. Não é surpresa então que a pesca ilegal seja desenfreada, mas essa não é a única atividade ilegal que é popular por aqui. O Golfo da Guiné é outro foco de pirataria. Na última década, esse lugar foi mais propenso à pirataria que a Somália. Há vários prêmios para os piratas conquistarem aqui. Tem 25% do tráfego marítimo interno da África e muita extração de petróleo e gás. Com tanta riqueza e tanta pobreza tão próximas, não é de se estranhar que a pirataria tenha crescido tão rapidamente no Golfo. 2020 foi o ano de pico para os piratas aqui, com 2 incidentes só no primeiro trimestre. 130 dos 135 sequestros marítimos do mundo aconteceram aqui. Em 2021, isso representou 43% do total de incidentes de pirataria no mundo. Sabe-se que os piratas vão longe. Não tão longe quanto os somalis, mas ainda longe. Em 2021, o ataque mais distante foi a 242 milhas, 389 quilômetros, ao sul de Cotonou, onde piratas sequestraram 15 tripulantes de um navio-tanque maltês de produtos químicos. Por que eles ainda não foram detidos? Os países do Golfo da Guiné não confiam muito entre si e dificilmente aceitariam forças navais estrangeiras em suas águas. A extensa costa da Somália facilitou o combate aos piratas, ao contrário do Golfo da Guiné. Os estados envolvidos não têm estrutura de segurança suficiente para combater as organizações criminosas que apoiam esses piratas. Há muitos funcionários locais envolvidos nisso também. A teia do crime envolve membros corruptos da segurança, autoridades políticas, comerciantes e financiadores estrangeiros. Os incidentes de pirataria caíram muito após 2020, em parte por causa da desaceleração do comércio internacional durante a pandemia. Depois de atingir o ponto mais baixo em 2023, o primeiro trimestre de 2024 registrou um aumento. Agora, com mais navios sendo obrigados a dar a volta longa pela África, a tentação é grande. Não é de se estranhar que as pessoas tenham sido tão criativas ao tentar evitar passar por baixo da África sempre que podiam, até mesmo desde os tempos antigos. Os egípcios conheciam os perigos, então tentaram construir seu próprio canal de Suez. Houve uma vez o Canal dos Faraós, que Aristóteles disse ter começado já no século XIX a.C., durante o reinado do rei egípcio Senusret III. O canal não tinha conexão direta com o Mediterrâneo. Em vez disso, o trajeto deveria começar na cidade de Pelúsio, na margem nordeste do Nilo. De lá, você seguiria rio abaixo até Zagazig, ao norte de onde o grande rio se divide. O canal proposto passaria por Herópolis até os Lagos Amargos. Um canal menor seria escavado até o Mar Vermelho. Era indireto, mas bem melhor que contornar a África. Basta perguntar ao faraó Necho, segundo Heródoto, enviou a primeira expedição conhecida ao redor do continente buscando uma rota comercial melhor para a Ásia. Infelizmente, Senusret III e Nico II tiveram problemas com seu canal. O mar era mais alto do que a terra, e eles temiam uma inundação de água salgada no Nilo que arruinaria a irrigação. 10.000 homens morreram na tentativa de reabrir o canal, mas a esperança permaneceu viva. Dário, o Grande, também trabalhou no canal e deixou inscrições como prova. Se ele concluiu ou não ainda é debatido. Ptolomeu II depois usou comportas para resolver o problema da terra ser mais alta que a água.
Strabo relatou que o canal tinha cerca de 164 pés, 50 metros de largura. Mas havia algo errado com essa grande conquista. Séculos depois, o imperador romano Trajano teve que fazer reparos no canal. Ele caiu em desuso. O canal ficou aberto até 767, quando o califa Abássida Al-Mansur o fechou para cortar suprimentos entre inimigos no Egito e Arábia. Ao que parece, o local nunca teve tanta importância para o comércio global como Senusret imaginava, tornando-o descartável. Ele então foi esquecido por 1000 anos. Enquanto isso, venezianos e mamelucos tentaram criar outro canal para resolver o mesmo problema. A construção iniciou em 1586, mas logo fracassou. Luís XIV também pensou em tentar, mas acabou deixando isso no campo da fantasia. Outro grande governante surgiu. Napoleão descobriu o antigo canal e quis construir uma versão moderna. A construção começou em 1799, mas havia um problema. Os engenheiros franceses achavam que o Mar Vermelho era cerca de 10 metros mais alto do que o Mediterrâneo. Então isso terminou em mais um fracasso. A tentativa moderna mais recente começou em 1859 e teve sucesso 10 anos depois. O sonho de Senusret III enfim se realizou, mas o sonho de evitar a rota africana a qualquer custo ainda não acabou. O incidente de 2021 e os Holtes mantêm o sonho vivo. A viagem ao redor do continente é tão assustadora que a Rússia espera lucrar com a abertura da passagem do Nordeste, enquanto a China quer ajudar seu parceiro estratégico em dificuldades. À medida que o gelo derrete lentamente, as águas aqui se tornaram mais navegáveis. Entre 2013 e 2023, as distâncias anuais de navios neste local passaram de 6,1 para 12,9 milhões de milhas, 9,8 para 20,7 milhões de quilômetros. As rotas do Ártico permitem que navios evitem a África caso a rota do Canal de Suez tenha problemas. Perto dessa jornada, o frio nem parece tão ruim. Qualquer coisa para evitar o cemitério de navios. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado. Se quiser mais vídeos como este, inscreva-se e ative as notificações. Faz diferença. Obrigado e até a próxima no MEPEC.